Boa tarde a todos, em especial ao professor doutor Rafael Martins Brum, meu orientador, aos membros da banca, professor doutor Gilson Inácio Wirth e o professor doutor Eric Fabris. Esse trabalho de conclusão de curso versa a respeito dos efeitos da lei de informática na indústria eletroeletrônica nacional. Para a gente começar essa apresentação, é importante a gente definir quais são os objetivos desse trabalho, e ele visa servir como uma porta de entrada, uma introdução à lei de informática e correlatos incentivos fiscais para a indústria eletroeletrônica. Nós vamos fazer uma retomada histórica desde a época de reserva de mercado até os tempos atuais, comentar a respeito da lei de informática, da condenação na Organização Mundial do Comércio e de como funciona a nova lei de informática. E em cada passo desse, observar as alterações na lei, a visão da indústria e uma breve análise da instabilidade nesse setor, visto que o setor eletroeletrônico demanda investimentos de grande porte. Então, é fundamental que se tenha um ambiente muito estável, uma segurança jurídica muito grande, para que esses investimentos venham a se concretizar e consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do país. A metodologia utilizada nesse trabalho começa com uma pesquisa bibliográfica, faz a compilação de todas essas informações. A partir de tudo que foi pesquisado, se faz a elaboração de questionários, bem como a escolha de quais agentes públicos e privados seriam entrevistados, a condução dessas entrevistas e, por fim, a síntese dessas entrevistas que estão contidas no trabalho e nessa apresentação. Primeiro passo, como a gente define uma política industrial para o complexo eletrônico, eletroeletrônico e as leis de incentivo à inovação? Então, a gente pode definir a política industrial como sendo políticas em favor do desenvolvimento industrial e tecnológico. Elas são materializadas através de ações de apoio à indústria que busquem fortalecer a competitividade, acelerar ganhos de produtividade e promover o adensamento produtivo. Essas políticas elas são fundamentais para três grandes eixos, que são, primeiro, estabelecimento de empresas no território nacional. Segundo, que é uma consequência do primeiro, que é a criação de postos qualificados de trabalho. E um terceiro, que é o incentivo à pesquisa e desenvolvimento e uma melhoria na relação mercado e academia. E aí, começando a fazer a nossa retomada histórica, a gente começa desde 1969, com a criação do FNDCT. Nós vamos fazer assim, algumas faixas do tempo de ano em ano, para a gente ver o que aconteceu, quais foram as mudanças de lei durante todo esse período. A criação do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 1969, para quem não sabe, esse é o principal fundo de fomento à ciência no país. Ele é o fundo onde oriundam recursos que pagam, por exemplo, a bolsas de iniciação científica, pesquisas, projetos aos mais diversos níveis e ordem. Logo depois, a gente tem a criação da Lei de Informática, em 1991. Tá? A Lei de Informática é uma das políticas industriais há mais tempo em vida. Durante seus quase 30 anos, ela já foi alterada diversas vezes, mas de forma simplificada, empresas fabricantes de produtos de informática recebem descontos tributários. Em contrapartida, elas têm a obrigação de investir cerca de 5% do seu faturamento bruto em pesquisa e desenvolvimento. E ela tem um papel muito importante, que é de estabelecer condições de competitividade semelhantes com a Zona Franca de Manaus. E isso propicia que se tenha empresas e negócios viáveis por todo o território nacional,
não apenas dentro da Zona Franca de Manaus. Depois disso, nos anos 2000 e 2001, quando começa a criação dos fundos setoriais, se destacam o Fundo Verde Amarelo e a CT-Info, que visavam a implementação de projetos de pesquisa científica, tecnológica, cooperação com universidades, centros de pesquisa. Vale lembrar que os recursos oriundos desses fundos eram alocados junto aos recursos do FNDCT na época. Aí, já passando por um período, né, um pouco mais recente, a gente começa a ter alguns grandes programas que se alongam por vários anos e também a publicação de algumas leis muito relevantes no desenvolvimento do cenário da indústria eletrônica no país. Nós vamos começar pelo Programa Nacional de Microeletrônica, que é o PNM, que buscava o estabelecimento de uma política industrial restrita ao setor de semicondutores, que isso só foi se materializar com a publicação do PADIS lá em 2007. Em 2004, a gente tem a Lei da Inovação, a Lei 10.973, que foi um dos primeiros instrumentos a viabilizar a implementação de subvenção econômica. Para quem não sabe, a gente tem uma diferença entre o crédito, que é onde você faz um empréstimo de um valor e demonstra, né, que tem condições de pagar, e depois você devolve esse dinheiro para o governo, mas na subvenção econômica se considera como um investimento público. Você apresenta um projeto, você demonstra o interesse social, o interesse estratégico do país nesse projeto, e o governo realiza esse investimento, é um recurso que o governo faz essa oferta, e você não precisa devolver este recurso. Então, é um instrumento de grande valia para a indústria eletroeletrônica. Em 2005, surge a Lei do Bem, que beneficia também com incentivos fiscais empresas que declararem investimento em pesquisa e inovação. Lá em 2006, surge a portaria do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a portaria 950, que dispõe, né, sobre bens ou produtos de tecnologia de informação desenvolvidos no país. Essa portaria, inicialmente, permitia a concessão de incentivos adicionais a produtos que fossem desenvolvidos com reconhecida tecnologia nacional. Depois de um certo momento, ela passou também a servir como critério para outras políticas industriais, como, por exemplo, no BNDES, a partir de 2008, se facilitaria as condições de crédito para aquisição de bens que tivessem esse selo de TN, né, um selo de tecnologia nacional. A gente lembrar que todo esse período de 2003 até 2007 foi um período coberto pela PITSE, que era a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior. Foi um grande plano nacional com o objetivo de ter uma coordenação conjunta entre política industrial e comércio exterior. Já em 2007, surge o PADIS, que é o Programa de Apoio à Indústria de Semicondutores, com a publicação da Lei 11.484, visando expandir o setor tecnológico. Esse programa tinha como objetivo atrair novos investimentos na área de semicondutores e displays. Passando um pouco mais para frente, surge o PDP, que é como uma atualização do PITS, que ampliou a gama de setores incentivados. Daí, de 2012 até 2014, nós temos o Plano Brasil Maior, que foi um plano macro, né, com o objetivo de fortalecer a competitividade e acelerar ganhos de produtividade. E, finalmente, chegamos ao período mais recente. Em 2018, nós temos o resultado da OMC. Mais à frente, nós vamos comentar sobre o que foi contestado na OMC referente às políticas industriais do Brasil, o que foi a condenação na OMC, quais foram as respostas do Brasil para essa condenação. Tá?
Em 2019, surge o novo sistema de PPB por pontos. PPB é Processos Produtivos Básicos, com este novo sistema de pontuação. Também em 2019, como uma resposta à condenação na OMC, vem a nova Lei de TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação, que adequa o PADIS e a Lei de Informática às normativas da OMC. E, por fim, uma incógnita em 2021, que é em relação à prorrogação do PADIS. Quando foi feita a atualização das regras do PADIS, para que não houvesse conflito com as determinações da OMC, não se podia mudar a data de validade desses incentivos. Então, atualmente, o PADIS é válido até 22 de janeiro de 2022. E para esse tipo de política, essa data é amanhã, é uma data muito próxima, e esse, sem dúvida, é, digamos assim, o assunto de discussão desse ano, para que se consiga essa prorrogação do PADIS para pelo menos até 2029, que é a data de validade da Lei de Informática. Passada a revisão histórica de alterações de leis, portarias e programas, vamos falar um pouco sobre a Lei de Informática antes da condenação da OMC. Eu trago aqui 2 quadros que foram disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação em 2015, e a gente pode observar muito claramente que a maior parte das empresas e do volume financeiro de incentivos fornecidos no Brasil se concentram na região sul e sudeste. Agora, para a gente ter um entendimento melhor, do como funcionava, do que era a Lei de Informática antes do processo de condenação na OMC. A Lei de Informática ela concede incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia, especialmente hardwares e componentes eletrônicos. O principal incentivo for a redução de IPI, mais ou menos na ordem de 15% para a maioria dos produtos habilitados, e esses produtos habilitados eram pertencentes a categorias específicas de acordo com a nomenclatura comum do Mercosul. Tá? Essa habilitação ela é feita com a apresentação, dentre outros requisitos, da identificação dos produtos a serem fabricados, da demonstração de quais processos produtivos básicos, os PPBs, desses produtos seriam cumpridos, além de contemplar um plano de pesquisa e desenvolvimento elaborado pela empresa. Tá? Para gozar plenamente dos benefícios previstos na lei, a empresa precisa investir no mínimo 5% da sua receita bruta em P&D, sendo 2,7% internamente e 2,3% deve ser alocado em centros ou institutos de pesquisa de educação. Um detalhe muito importante é que existe uma parcela regional, onde mais desses 2,3%, mais ou menos 1% deve ser alocado na região norte-nordeste. Isso é uma medida que visa trazer uma maior igualdade de desenvolvimento tecnológico, fomentar a criação de institutos tecnológicos nas regiões norte e nordeste, que historicamente tem um déficit assim, de desenvolvimento em relação a outras regiões do país. E aí, após o início do usufruto dos benefícios pela empresa, dos benefícios da Lei de Informática, ela deve anualmente prestar contas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, tá? E essa prestação de contas é feita pelo que se chama de RDA, que é o Relatório de Desempenho Anual, é o Relatório Demonstrativo Anual, e que contém a descrição dos projetos e os respectivos dispêndios realizados. E ainda é possível a obtenção de incentivos adicionais para produtos desenvolvidos com reconhecida tecnologia nacional, que aí tem tudo a ver com a Portaria 950, que a gente comentou na retrospectiva histórica.
E quais são os impactos, né, da lei de informática no Brasil? Sem dúvida, a atração de empreendimentos de grandes empresas internacionais do complexo eletrônico, tanto de equipamentos para telecomunicações como informática. O Brasil é o maior polo produtor de componentes fora da Ásia, né? E a criação, ao longo da sua vigência, de avançados centros de pesquisa espalhados por todas as regiões do Brasil, e o fato de estar espalhado por todas as regiões do Brasil tem a ver também com o que a gente comentou agora há pouco, da destinação regional dos recursos voltados para pesquisa e desenvolvimento. O processo, né, de formação e consolidação de capacitações de profissionais capacitados para trabalhar neste setor produtivo, junto aos institutos locais de pesquisa, e a instalação do maior polo produtivo de componentes fora da Ásia. Né? Isso é um trunfo, um mérito do país, da lei de informática, e de toda, digamos assim, essa preocupação que sempre se teve em manter a indústria eletroeletrônica brasileira competitiva frente ao resto do mundo. Pulando agora para a condenação da lei de informática pela OMC. Tá? Em junho de 2015, a União Europeia e o Japão questionaram, junto à OMC, 7 políticas tributárias brasileiras, dentre elas a lei de informática. E esse questionamento é um questionamento muito amplo. Houveram questões a respeito do setor automotivo, de diversos setores do Brasil. Né? Foi uma movimentação da União Europeia e Japão contra a legislação, o regramento brasileiro. Né? E aí, em dezembro de 2018, a OMC impôs limites para a política industrial no país, condenando de forma clara a estratégia, né, de substituição de importação, que é a base de quase a totalidade das políticas públicas na área de TICs, né, tecnologias de informação e comunicação, no país. E aí, o que a condenação prevê? Ela proíbe um tratamento tributário e regulatório diferenciado para produtos nacionais e importados. Como assim? A partir do momento em que um produto importado foi nacionalizado, ou seja, ele pagou o imposto de importação, não se poderia mais ter diferenciações tributárias para esse produto que já foi nacionalizado. Né? E a implicação disso é que proíbe os subsídios relativos ao uso de conteúdo local, né, e ao desempenho exportador veiculados à isenção fiscal. E aí, qual foi o posicionamento do governo brasileiro frente a esta condenação? Ele se comprometeu a alterar as legislações condenadas até o dia 31 de dezembro de 2019. Tá? E no dia 27 de dezembro de 2019, 4 dias antes, a nova lei de TICs, né, foi publicada, e ela alterou a lei de informática e o PADIS, né, reorganizando para o novo modelo de incentivo que veio a se chamar o PPB por pontos. Mas aí a gente tem que pensar um pouco sobre o risco, a instabilidade gerada para o setor produtivo. Que pensem num período de ano, você fazer essa publicação faltando 4 dias para o prazo limite, realmente, digamos assim, complicado para o setor privado se sentir num ambiente seguro para realizar investimentos, para fazer contratação de mão de obra qualificada, para expandir os negócios dentro do país. E aí, nós vamos passar um pouco para qual é o posicionamento das indústrias habilitadas frente a essas questões que foram colocadas pela OMC, né, e o que se esperava do governo frente a essa condenação na OMC. Para fazer isso, foi elaborado um questionário para agentes da iniciativa privada e um questionário para agentes do setor público. Ao todo, cada questionário tem 10 perguntas. Eu trouxe aqui algumas das principais perguntas, que basicamente, né, em linhas gerais, se a lei de informática, o PADIS, outros instrumentos de política industrial fossem descontinuados,
né, de que forma isso impactaria na operação da empresa, se as empresas consideraram eventualmente sair do país caso a nova legislação não fosse publicada da forma como foi feita, né? E para dar embasamento nesse posicionamento, eu entrevistei agentes de diversas empresas, também do setor público, dentre eles o diretor jurídico e de relações institucionais da Smart Modular, senhor Samir Pires, diretor financeiro da Teicom, senhor Gustavo Gomes, o fundador e presidente do conselho da Teicom, senhor Ricardo Felizola, diretor de pesquisa e desenvolvimento da Multilaser, senhor Rafael Furukawa, fundador e presidente do conselho da Auto Sistemas de Automação, novamente, senhor Ricardo Felizola, gerente de pesquisa e desenvolvimento da ADATA, senhor Fernando Lima, os fundadores da HT Micron, senhor Ricardo Felizola e senhora Rosana Casais, especialista em políticas públicas da ASUS, a senhora Nídia Nakano, o coordenador geral de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, senhor Henrique de Oliveira Miguel. É importante ressaltar também que o Henrique trabalha com a política industrial desde a época da reserva de mercado e tem uma contribuição imensurável na construção de políticas industriais para o país, de toda, assim, ele viveu e acompanhou a construção de cada um daqueles itens da retomada histórica. E no Ministério da Economia, o analista da Secretaria de Desenvolvimento, o senhor Renato Tomé, que é atualmente o responsável pela manutenção dos PPBs por pontos, quanto à definição dos processos produtivos, quantos pontos atribuídos para cada processo. Então, buscou-se formar uma lista de entrevistados bastante robusta para que se tenha uma visão aproximada, o mais verossímil possível, de todo esse complexo industrial eletrônico no país. É importante lembrar que o que eu estou apresentando aqui é uma interpretação das respostas que eu obtive a partir das entrevistas feitas com cada uma dessas pessoas mencionadas e não podem ser colocadas como a opinião pessoal, especificamente de uma determinada empresa ou pessoa. São todas a minha interpretação pessoal do que me foi respondido nestas entrevistas. Tá? E, de forma geral, a principal demanda das indústrias habilitadas frente à condenação é que se buscasse algum caminho jurídico para a manutenção das reduções tributárias, né, e dos incentivos ao uso de conteúdo local, e também, né, claro que frente à condenação, você não poderia manter a obrigação de conteúdo local, né, e aí a costura entre a indústria e o governo trocou essa renúncia de IPI, que era um incentivo direto na gôndola, por um novo sistema, né, que ficou conhecido como PPB por pontos, que gera créditos financeiros quanto ao faturamento das empresas e aos investimentos em pesquisas de tecnologia. Tá? Então, para a gente entender como funciona essa nova lei da informática depois do processo da condenação no OMC. Tá? Sai a redução no IPI, que é o que foi contestado, né, esse tratamento diferenciado entre o produto nacional e o produto internacional que foi nacionalizado, e se geram créditos financeiros para o valor de investimento de P&D, para o valor de faturamento em produtos que cumpram as regras do PPB. Né? E cumprir as regras do PPB se estipula que,
para a fabricação de determinado produto, você deve atingir um número mínimo de pontos de PPB. E aí, para cada parte do processo produtivo, né, tem um valor associado àquela parte do processo. Tá? E aí, então, o que é processo produtivo básico por pontos, PPB por pontos? Foi a revisão de aproximadamente 40 portarias interministeriais, tá? E o MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, e o Ministério da Economia, ME, né, regulamentaram o novo sistema de pontos que entraria no lugar dos percentuais de nacionalização. Tá? E aí, novamente, qual é o posicionamento dessas indústrias habilitadas frente a essa as novas regras do jogo, frente à nova lei de informática, né, reformulada com a lei de TICs, tá? De forma unânime, em todas as entrevistas, é reconhecido que os incentivos oferidos pela habilitação das empresas no âmbito da lei de TICs são fundamentais para a manutenção das empresas, do modelo de negócio, do volume de profissionais contratados, do volume de investimento em P&D que é despendido em cada empresa. Tá? Existe uma crítica quanto à morosidade para a habilitação das empresas junto à lei, né? E para a inclusão de novos produtos no âmbito dessas habilitações, uma vez que o processo de atualização tecnológica é cada vez mais ligeiro, você precisa estar lançando versões novas de equipamentos eletrônicos com uma frequência muito grande. E aí, se você tiver uma demora de 3, 4 meses para ter esse produto habilitado frente à lei de informática, muitas vezes esse produto já está obsoleto tecnologicamente. E para entender, assim, essa habilitação não é uma habilitação genérica de toda a empresa, é uma habilitação por produto e modelo. Então, se você tem o celular A, você vai ter que fazer a habilitação da família de celulares A e especificar que tem o modelo A1, A2, A3. Aí você tem o celular B, você vai ter que fazer a habilitação da família de celulares B e especificar os modelos B1, B2, B3, quais são os PPBs cumpridos na fabricação de cada um desses modelos, quais são o volume de investimento em P&D em cada um desses projetos. Tá? E é unânime também a defesa da continuidade desses instrumentos legais vigentes, né? E reforma que não haveria condições de competitividade global para a indústria brasileira, né, da indústria brasileira frente às demais indústrias do mundo, sem esse incentivo industrial, tá? Para a gente entender, assim, a indústria nacional ela é extremamente competitiva da porta para dentro, mas tem um fator que ainda é muito relevante, que é o que se chama de custo Brasil. E o custo Brasil está associado ao custo aduaneiro, de você fazer importação de matéria-prima e ela ficar retida no porto, ao custo logístico, que é a matriz logística nacional. Ela ainda é muito ligada às estradas, você quase não tem ferrovias, e você tem estradas com condições que não são as ideais, né? Então, para você se manter competitivo globalmente, é quase que inviável você absorver todo esse custo do Brasil sem nenhum incentivo e mesmo assim se manter competitivo. Tá? E aí, então, por fim, para concluir, né, toda essa análise, né, das políticas industriais, né, desde o início até a gente chegar nessa nova lei de TICs, então, a gente pode tranquilamente afirmar que a lei de informática ela já transcendeu o conceito de uma política de governo para uma política de Estado, né, e muito exitosa, que vem há muitos anos servindo como base para o financiamento para atividade de pesquisa e desenvolvimento no país,
para a formação de profissionais qualificados, de centros de pesquisa que vão formar esses profissionais qualificados, para incentivo quanto à localização dessas manufaturas de equipamentos eletroeletrônicos, né? Então, ela já faz parte da realidade da história e do presente, e tomara siga fazendo parte também do futuro da indústria eletroeletrônica no país. E falando a respeito de futuro, no dia 24 de maio, segunda-feira da mesma semana em que este trabalho será apresentado presencialmente à banca, eu vou estar acompanhando a reunião da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Elétrica e Eletrônica, né, onde estão representantes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Poder Executivo, de diversas associações como a ABSEMI, a ABINE, Eletro, PID Brasil, tá? Que vai tratar a respeito da PEC 10/2021, que busca trazer novamente uma relação de equidade entre a Lei de Informática e a Lei de Informática de Manaus, e o PDL 124/2021, que trata a respeito de alterações sobre o imposto de importações para bens de tecnologia, né, e que seria possivelmente uma nova abertura comercial. Sobre os detalhes desses assuntos serão comentados durante a audição presencial na quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, às 17 horas, no site do Moodle Conf da URGS. Muito obrigado, agradeço pela participação de todos.